Ultrapassando o narcisismo, os fundamentos de uma nova psicologia quântica. Imaturo emocionalmente, temeroso de intimidade, aparelhado de um pseudo-autoconhecimento, entregando-se à promiscuidade sexual, com pavor da velhice e da morte, o novo narcisista perdeu o interesse pelo futuro. Christopher Lasch, The Culture of Narcissism. O temor da intimidade, o pavor da velhice e da morte e a perda de interesse no futuro parecem estar no extremo oposto dos tipos de relacionamento e interesses ligados à sobrevivência do ser como compreendidos em termos quânticos. E, no entanto, tais perturbadoras ansiedades são uma parte familiar de nossa paisagem emocional e a necessidade de transcendê-las é um dos mais urgentes desafios que enfrentamos, tanto como indivíduos quanto como cultura. Nós, no Ocidente do século XX, vivemos em grande parte no que pode ser descrito como uma cultura centrada no eu ou no agora. É o que Christopher Lasch e outros descreveram como uma cultura narcisista, uma cultura que ressalta a importância do eu e do meu. O indivíduo, suas experiências, seus sentimentos, sua felicidade são o centro das atenções, da verdade e dos valores. Se algo faz com que eu me sinta bem, deve ser uma coisa boa. Se algo é verdade para mim, deve ter alguma validade. Toda a verdade é uma verdade para alguém, e o meu ponto de vista tem um status especial por ser a minha janela para a realidade. Minhas experiências são o que realmente importa e eu deveria ter quantas quisesse. Devo ser leal a mim mesmo. Toda a ética dessa auto-importância egocêntrica foi sumarizada pela oração de Gestalt, tão fundamental ao movimento de autoconsciência dos anos 60, embora seu apelo não tenha absolutamente se limitado aos seguidores da Gestalt, nem somente à década de 60. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou neste mundo para satisfazer as suas expectativas e você não está neste mundo para satisfazer as minhas. Você é você e eu sou eu. E, se por acaso nos encontrarmos, será maravilhoso. Se não, não há nada a fazer. Os consequentes egoísmo, superficialidade, alienação e pura e simples infelicidade desses indivíduos mimados, triste ironia de uma cultura que coloca tanta ênfase no indivíduo apenas para ver seu senso de valor e poder pessoal tão diminuídos. São preocupações corriqueiras de muitos de nós em nosso cotidiano. Conforme observaram muitos psicólogos, o narcisismo é mais uma questão de autoaversão que de autoestima, sendo frequentemente associada a sentimentos de vazio, inutilidade, desintegração pessoal e fúria reprimida. Tais sintomas são fonte de grande tensão social e de dor pessoal e geraram toda uma literatura que inclui livros como Culture of Narcissism de Lasch e, mais recentemente, O Declínio da Cultura Ocidental de Alan Bloom. Ambos descreveram detalhadamente os efeitos da ênfase excessiva naquilo que eu chamaria o lado partícula de nosso ser. O narcisismo é uma doença do relacionamento, uma doença que surge da incapacidade de se formar relacionamentos significativos consigo mesmo e com os outros. Sou oposto a uma atitude perante a vida que salienta a importância de compromisso, envolvimento, amor, sacrifício e até, chegando a extremos, de martírio. É uma atitude que leva o indivíduo para além de si mesmo, para além de suas ilhas isoladas de experiência, de seus sentimentos e reflexões próprios, assentando-o no contexto mais amplo de vida e do relacionamento. Tal atitude já existiu em tempos passados mais religiosos, mas não é um tema dominante em nossa cultura. Obviamente, nem todas as pessoas dos países ocidentais levam vidas vazias e narcisistas.
Muitas têm relacionamentos que trazem realização e conhecem o significado de compromisso, intimidade e sacrifício. Muitos têm tais coisas como ideal, mas nosso modelo de nós mesmos, o espelho psicológico para o qual olhamos quando queremos saber quem somos e como devemos nos comportar, é um modelo narcisista que provém forçosamente da psicologia da pessoa vigente. Se queremos crescer para além desse modelo, precisamos crescer para além da psicologia sobre a qual ele está baseado. A psicologia vigente repousa quase inteiramente no modelo do ser como algo que existe isoladamente. Embora tenha muitas fontes nas diversas tendências de nossa tradição intelectual ocidental pós-século XVII, e mais especificamente no declínio da religião tradicional e a ascensão da ciência moderna, a filosofia de Descartes e a física de Newton, esse modelo foi verdadeiramente definido por Freud como uma psicologia da pessoa coerente e consistente. Por intermédio de uma vaga familiaridade com sua obra, muitos foram afetados por ela. Essa influência é tão grande que seria impossível separar a compreensão usual de nós mesmos da estrutura maior de sua visão inicial. E o cerne conceitual da visão de Freud é que o mundo consiste em seres e objetos, cada qual estranho ao outro em virtude de uma diferenciação essencial. Conforme expressou um dos mais importantes psicanalistas freudianos ingleses numa conferência a que assisti recentemente, eu sou um ser para mim mesmo, mas um objeto para os outros. Para os outros, eu sou uma coisa, o quê, e os outros são objetos para mim. Toda a psicologia freudiana é uma psicologia do individual e suas relações com o objeto. Além de que a primitiva ênfase de Freud na origem sexual de todas as neuroses e na predominância do princípio do prazer retratou os seres humanos como criaturas egoístas, presas ao instinto e à necessidade de se sentirem bem, enquanto a insistência dele no papel passivo do analista reforçou o isolamento do paciente, impedindo-o de experimentar um relacionamento potencialmente gratificante. Tais aspectos do pensamento de Freud produziram uma reação entre seus seguidores que resultou, finalmente, em cerca de 250 diferentes tentativas de conduzir sua visão primitiva para além de seus estreitos limites. Alguns dos sucessores de Freud, como Adler, procuraram enfatizar a natureza social dos seres humanos e encorajar atitudes comunitárias mais responsáveis e comprometidas. Outros, como Carl Rogers, concentraram-se na importância de um relacionamento de duas mãos entre terapeuta e paciente como uma experiência de crescimento mútuo. Terapeutas de grupo enfatizaram a importância de redes completas de relacionamento. Psicólogos humanistas ressaltaram a importância da experiência direta, visão interior, êxtase, comunicação, muitas vezes induzidos por drogas ou técnicas mentais ou carícias de algum tipo. E a psicanálise existencial procurou desenvolver a autenticidade, destacando o nosso estar no mundo, mas todos, independentemente de seus objetivos, atiçaram o fogo da exagerada atenção ao ser própria do narcisismo. Todas as psicoterapias, diz o psiquiatra americano Jerome Frank, apesar de sua diversidade, partilham de um sistema de valores que dá primazia à autorrealização individual. O indivíduo é visto como centro de seu universo moral e a preocupação com os outros é tida como produto da autorrealização desse indivíduo. Nossa literatura psiquiátrica contém louváveis seções que tratam do poder de redenção do sofrimento, da aceitação do nosso destino na vida, da piedade filial, da conformidade às tradições, do autocontrole e da moderação. O isolamento do ser por meio da psicanálise e da psicoterapia foi ainda reforçado pelo crescimento da psiquiatria clínica como disciplina científica tão importante quanto a neurocirurgia ou a clínica geral. Os psiquiatras tratam as pessoas como um sistema fisiológico isolado e encaram qualquer anomalia psiquiátrica
como oriunda de desequilíbrios nesse sistema, desequilíbrios químicos no cérebro passíveis de correção por meio de drogas. A obra de Jung, sua ênfase no inconsciente coletivo, sua noção de correlação sincrónica entre pessoas e eventos, sua definição mais abrangente do ser, incluindo arquétipos coletivos, imagens de unidade, totalidade e imortalidade, é, sob muitos aspectos, uma exceção de brilho ímpar dentre as muitas tendências da psicanálise e da psiquiatria clínica. Curiosamente, sua psicologia mais transpessoal tem provocado pouco impacto na ética central da psicoterapia. E essa ética, a ética geral do egocentrismo, deixou sua marca no pensamento de pessoas sem nenhuma experiência direta de psicanálise e congêneres. Assim como a física de Newton coloriu o pensamento e a autoimagem de muitas pessoas com pouca ou nenhuma experiência direta de laboratório científico. Tais coisas estão no ar, são o metro com que medimos a nós mesmos e a nosso comportamento. Tornaram-se a base de nossa psicologia popular. Mas, se o objetivo da psicanálise e da psicoterapia era a autorrealização do indivíduo, seu fracasso está em sua incapacidade de produzir qualquer coisa deste tipo. As pessoas não estão em geral mais autorrealizadas do que estavam quando Freud começou sua obra. Ao contrário, até solidão e alienação. Alienação tanto de si mesmo quanto dos outros. São mais tipicamente problemas do nosso tempo do que do tempo de Freud, como também o narcisismo que os reforça. Muitos analistas observaram que uma proporção muito maior dos problemas que levam os pacientes a procurarem sua ajuda tem suas raízes em desordens narcisistas da personalidade. No que toca à psicologia, conforme apontou Alan Bloom, o único erro foi encorajar a crença de que, tornando-se mais dirigidas para dentro, descendo mais pelo caminho de ser isolado, as pessoas seriam menos solitárias. O ser voltado inteiramente para si mesmo, sem nada a não ser ele mesmo como fonte de significado, verdade e valor, não recebe nutrição que o sustente. É como uma planta que foi colocada num vaso debaixo de um barracão de jardim, em vez de lá fora, no solo e sob a luz do sol. Logo suas raízes secam e as folhas murcham. Nas palavras de Bloom, deve haver um lado de fora para que o lado de dentro tenha significado. Deve haver algo além de nós mesmos para nos dar um senso de propósito. Há muito de louvável no detalhamento da obra de Freud e no desenvolvimento desta por seus seguidores. Seu trabalho de base na interpretação dos sonhos, sua articulação de importantes mecanismos de defesa, supressão, racionalização, projeção, etc., e a sua análise básica dos estágios de desenvolvimento tem aplicação válida e duradoura para a compreensão da dinâmica da psique individual. Igualmente, há uma verdade evidente na afirmação da psiquiatria clínica de que alguns distúrbios do ser são o resultado de tumores cerebrais ou de desequilíbrios químicos. Mas, isoladas, tais compreensões carecem de um contexto significativo. Não são adequadas enquanto paradigma para o modo como os seres humanos funcionam. Creio que um entendimento da natureza quântica da pessoa, solidamente fundado na natureza mecânico-quântica da consciência em si, poderá nos oferecer tal paradigma, colocando, assim, as bases para uma psicologia da pessoa completamente diversa, não narcisista. Alguns dos seguidores de Jung argumentaram recentemente no sentido de que uma apreciação mais ampla da realidade quântica daria à própria visão mais ampla de Jung uma base mais científica, proporcionando-lhe uma aceitação mais generalizada. A qualidade de entrelaçamento essencial da realidade quântica, incluindo-nos, pessoas quânticas, a visão quântica de que o nosso lugar no aqui e agora, sem falar da eternidade, depende de aprofundarmos nosso relacionamento com os outros e do compromisso necessário para alcançá-lo. O conceito de que eu sou meus relacionamentos, todas essas coisas exigem uma reviravolta total em nosso modo habitualmente egocêntrico e, portanto, alienado de ver as coisas. Exame mais
Acurado da natureza do próprio compromisso, a força motriz que nos liga a qualquer relacionamento pode mostrar as implicações dessa nova psicologia quântica numa perspectiva mais nítida. A base essencial de qualquer compromisso é que somos definidos por certas coisas que elas são, em certo sentido, aquilo de que somos feitos. Um senso de compromisso requer um senso íntimo de estar em casa com aquelas coisas com as quais iremos nos comprometer, sejam valores espirituais como verdade ou beleza, ou relações interpessoais ou sociais, amigos, família, comunidade, país ou a própria natureza. Uma pessoa descompromissada diz coisas deste tipo: não tenho nada a ver com isso. Uma pessoa narcisista sente: não tenho nada a ver com isso. Não há lugar para compromisso na psicologia freudiana, assim como não há nenhuma estrutura conceitual para os relacionamentos interpessoais. A palavra nem aparece no A Criticae Dictionary of Psychoanalysis de Rycroft. Em seu lugar está a ideia freudiana de catésia, um investimento de líbido em algum objeto interno ou externo. O ser catésico se vê obcecado por algo, tendo uma parte de sua energia dirigida para aquele objeto de um modo muito semelhante àquele com que uma força magnética se dirige a um ponto de polaridade oposta. É uma imagem mecanicista e, como tantas das imagens de Freud, centrada em si mesmo. Trata-se sempre do equilíbrio interno instável das reservas de energia da própria psique quando ela reflete os objetos sobre si mesma. A psicanálise discute objetos e relacionamentos apenas do ponto de vista de um único sujeito. Evidentemente, os freudianos discutem a importância dos relacionamentos interpessoais, do compromisso, da mediação, da conciliação e do respeito por outras pessoas. Porém, ao fazê-lo, suas próprias experiências enquanto seres humanos contradizem sua teoria e expõem sua fraqueza. Como podemos mediar ou conciliar com objetos? Como respeitá-los e que base teríamos para qualquer compromisso com eles? Eles são inteiramente distintos de nós. Da mesma forma, o modelo freudiano de pessoa não coloca as bases para um compromisso com a natureza ou valores espirituais. Sua psicologia científica procura uma compreensão do ser como entidade biológica semelhante a plantas e animais, mas sua interpretação mecanicista da própria biologia empresta um aspecto determinista e algo brutal, tanto para nós mesmos quanto para nossos camaradas biológicos. Os animais, argumentou ele, incluindo os seres humanos, têm seu comportamento movido pelos inseparáveis instintos do sexo e da agressão. Nos humanos, estes instintos controlam as forças escuras e hidráulicas do ID e são a sua subjacente, inconsciente de tudo o que fazemos. Elas nos prendem à natureza e nos aprisionam ali, feras entre feras. Para o próprio Freud, não há como firmarmos um compromisso com a natureza com a fera interior. A tarefa da consciência, o ego, é suprimir e transcender esses escuros instintos por meio do poder da racionalidade. Daí seu famoso aforismo: onde foi o ID será o ego. E, no entanto, essa mesma renúncia sobre a qual repousa a nossa civilização nos envolve num conflito trágico e impossível. Os valores espirituais, amor, verdade, beleza, questionamento, etc., que solidificam a nossa vida e nos elevam acima das esferas, surgem, na opinião de Freud, da sublimação, transformação de nossos instintos naturais mais primitivos. O ímpeto em direção a essa sublimação surge dos ditames do superego, a interiorização inconsciente dos valores sociais e padrões de comportamento aprendidos através de nossos pais. Esses ditames não nos são próprios, não são parte da nossa natureza básica. São, antes, impostos de fora exatamente para dobrar essa natureza. Fazem com que nos sintamos culpados e nos colocam em guerra contra nós mesmos. Se, diz Freud, a civilização impõe tão grandes sacrifícios, não só à sexualidade do ser humano, como também à sua agressividade,
podemos compreender porque é tão difícil para ele se sentir feliz nessa civilização. Na verdade, o homem primitivo estava bem melhor desconhecendo restrições ao instinto. Em contrapartida, suas perspectivas de desfrutar dessa felicidade por um tempo apreciável eram bem menores. O homem civilizado trocou muitas de suas oportunidades de felicidade por uma parcela de segurança. Portanto, nossos valores espirituais são um compromisso prudente e conveniente. Não há como nos comprometermos com eles. Eles não são o material do que somos feitos, mas, antes, o vestuário, bastante desconfortável, com o qual cobrimos nossa verdadeira natureza. Sua retirada solta à fera dentro de nós e destrói nossa civilização. Seu uso nos sufoca e distorce. A ênfase existencialista no compromisso a que muitos psicanalistas atribuem a ampliação do escopo de seu trabalho e sua mudança de ênfase padece de defeitos muito semelhantes, embora expressos de forma diferente. Tanto para Sartre como para Heidegger, em sua fase inicial, O Ser e o Tempo, a distância intransponível entre o ser e os outros dá ao compromisso interpessoal uma qualidade arbitrária e egocêntrica. Comprometo-me porque eu decidi assim, não porque o outro, que é apenas um espelho que reflete narcisisticamente minha existência, possa estar de qualquer modo solicitando tal compromisso. Sou eu, minha escolha, o que empresta significado e valor ao compromisso e eu que me beneficio por estar assim, exercitando minha liberdade. A natureza do eu, dos existencialistas, empresta ainda uma qualidade caprichosa e arbitrária à sua visão de compromisso ou escolha, especialmente quando diz respeito a compromisso com valores espirituais ou com a natureza. Para Sartre, ou como para Freud, não há como se pensar num compromisso com o natural dentro de nós, não porque essa natureza seja brutal e egoísta, de forma a minar as melhores intenções do próprio ser, mas porque sua própria existência é uma ilusão e uma desculpa. Os psicanalistas e existencialistas querem distância de ideias como natureza humana, predisposições hereditárias ou carácter, é o famoso a existência precede à essência de Sartre. Se a existência realmente precede à essência, diz ele, não há como livrar-se do problema, explicando as coisas através de uma natureza humana determinada ou fixa. Em outras palavras, não há determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos valores nem mandamentos aos quais recorrer para legitimar nossa conduta. Assim, na brilhante esfera dos valores, não temos desculpas para o que está antes, nem justificativas para o que está adiante. Estamos sós, sem mais desculpas. Eu não sou nada além de minhas escolhas, de minha capacidade plenamente necessária de fazer escolhas e criar valores, mas escolhas exatas em si são desnecessárias ou mesmo sem fundamento. Não há razão para elas, nenhum imperativo moral ou natural subjacente dizendo que devem ser de um tipo ou de outro. Assim posso escolher o compromisso com alguém ou com um determinado conjunto de valores hoje, mas, exatamente da mesma forma, poderei escolher algum outro amanhã. Defino-me à medida que vou indo e nada, nunca, precisa ser fixo. Não tenho passado. A negação do passado é uma tendência da cultura moderna que Sartre, em parte, apenas reflete e que, em parte, foi incentivada por seu tipo de existencialismo. É uma negação que está no fundo daquela perda de interesse pelo futuro que o narcisista sente. O narcisista não tem nenhum interesse no futuro, argumenta Christopher Lasch, pois, em parte, ele tem muito pouco interesse no passado. Privado do vasto armazém psicológico de experiências e memórias do passado, ele sofre de um empobrecimento da psique e também de uma inabilidade de fundamentar suas necessidades na experiência de satisfação e contentamento. Com tão pouco a que recorrer, ele se sente vazio e enfrenta o futuro com letargia e depressão. Numa visão quântica do ser, tanto a natureza do ser quanto os seus compromissos interpessoais diferem radicalmente disso. Em primeiro lugar, o ser quântico tem em termos sartrianos tanto essência quanto existência. Eu existo de fato enquanto pessoa, com uma identidade, um caráter, um estilo. Alguns destes influenciados por predisposições hereditárias e as coisas que faço ou
e as coisas que faço e os relacionamentos que tenho permanecem. Isso decorre da física, da consciência e do diálogo contínuo entre o sistema quântico do cérebro, seu condensado de Bose-Einstein e suas ligações nervosas, eventos na consciência e excitações no condensado de Bose-Einstein, que é a base física da consciência, realimentam o sistema nervoso do cérebro, estabelecendo novas ligações ou reforçando as antigas. Elas são literalmente gravadas no cérebro. Essas ligações, por sua vez, podem retransmitir sinais para a consciência a qualquer hora, como parte do sistema de memória quântica, no qual os padrões de excitação se sobrepõem aos de novas experiências ou de bolsas de percepções do passado para tecer meu ser em evolução. Portanto, de fato, eu vou-me fazendo à medida que vou indo. Cada novo relacionamento altera e parcialmente redefine o ser que eu sou. Mas nunca sou a tábula rasa que Sartre propõe. Nem o meu passado está perdido. Na verdade, é isso que dá significado e propósito ao compromisso. Se compromisso é o processo pelo qual algo se torna parte de mim, este mim ou ser, deve ser uma coisa capaz de receber algo e reter este algo. Deve ter uma essência. Da mesma forma, o compromisso entendido em termos quânticos não pode ser uma coisa solitária, como são a catesia de Freud e a escolha existencial. Não é algo dirigido para os outros nem projetado sobre os outros, mas um ato de fidelidade ligado com outros como parte fundamental da definição do próprio ser, uma parte fundamental de sua própria natureza enquanto sistema sempre ocupado em relacionamentos criativos. Se tenho um compromisso com você, reconheço que somos, eu e você, materiais da mesma substância, que seu ser está entrelaçado ao meu para todo o sempre. Tal entrelaçamento tem sua base física no fenómeno singularmente quântico da não-localidade, a correlação à distância de sistemas quânticos aparentemente separados e a coalescência, a capacidade que os sistemas de bósons têm de se fundir partilhando de uma só identidade. Além disso, a natureza humana que possui enquanto ser cuja consciência repousa em tais fenómenos quânticos é uma natureza que partilha com todas as outras criaturas vivas cujas células contêm sistemas quânticos condensados de Bose-Einstein do tipo Froelich. Na verdade, em última análise, partilho dessa mesma natureza com todos os outros sistemas de bósons que, mesmo no nível das partículas elementares, têm a necessidade de estabelecer relacionamentos com qualidade básica de sua existência. Os bósons em si não passam de partículas de relacionamento. Portanto, como ser quântico, tenho uma base para um compromisso com todo o mundo da natureza e da realidade material. Somos todos, basicamente, farinha do mesmo saco. E o mesmo pode ser dito em relação aos valores espirituais como o amor, a verdade e a beleza. Numa visão quântica, tais valores não são meras projeções do meu ser, sublimações de um lado escuro e inaceitável de minha natureza, como entendia Freud, e tampouco são algo que eu crio ex nihilo, como para Sartre. Eles têm uma existência própria que brota de sua natureza básica enquanto inteirezas relacionais, coisas que criam relacionamentos em seu ser. E essa natureza é, coincidentemente, a mesma que a minha. O amor, obviamente, reúne coisas como objetos de arte ou outros valores e pessoas, conforme a citação de Platão no capítulo 6, onde há o que ama e o que é amado, há também uma terceira coisa, que é o amor entre os dois. O amor tem em si uma espécie de existência que brota do relacionamento. De forma semelhante, a beleza ou a arte é um relacionamento que reúne elementos anteriormente separados numa nova totalidade que, então, ganha existência própria. Por exemplo, o quadro de Van Gogh dos sapatos do camponês, que reúne o camponês, a terra, o céu, o trabalho do campo, a história e significado de todo o trabalho, etc. A verdade é a criação de uma correspondência, um relacionamento entre elementos da realidade e entre esses elementos e a própria realidade. Conforme afirma Heidegger, corretamente, a verdade e a beleza, ou a verdade e a arte, não podem ficar separadas uma da outra. E nenhuma delas pode ficar separada da expressão de dualismo relacional.
Em meu próprio ser, que retira a sua existência da criação de inteirezas relacionais, sou por natureza uma criatura feita da mesma substância que o amor, a verdade e a beleza. Não porque eu os tenha criado, mas porque a natureza de minha consciência é sinónima da natureza de seu significado. Por intermédio do meu próprio ser, tenho capacidade de servir de parteira à sua expressão neste mundo. E ela, em troca, molda e faz o ser que eu sou. O mesmo poderia ser dito de qualquer valor espiritual, pois todos partilham da qualidade comum de criar relacionamentos, sendo, assim, farinha do mesmo saco que eu. Há um sólido fundamento para o compromisso com eles. Todos os sistemas quânticos do universo, inclusive nós mesmos, estão entrelaçados, correlacionados e enredados, em alguma medida. Mesmo o vácuo quântico está repleto de correlações. Tal entrelaçamento básico é a essência da realidade quântica. Mas esses mesmos sistemas também têm potencial para mais entrelaçamentos, para mais e mais profundos relacionamentos. E esse potencial é um aspecto importante de uma psicologia baseada na natureza quântica da pessoa. E ele a dinamiza. O pequeno e básico entrelaçamento de todos os sistemas quânticos nos dá uma base para o compromisso. Nós o recebemos como um direito de primogenitura, mas o potencial por mais e mais profundos entrelaçamentos, que depende do grau de similaridade atingido entre esses sistemas, nos dá uma motivação para o compromisso e ele nos impele e naturalmente nos norteia na vida. Cada um de meus relacionamentos íntimos, mesmo que muito breves, realmente entra em mim, realmente acrescenta ao menos um pequeno fio à tapeçaria do meu ser. Mas, assim como uma porção de pequenos fios não colabora muito para a feitura de um padrão completo numa tapeçaria, também um grande número de intimidades breves ou pequenas investidas em envolvimentos não ajudam muito na integração de meu ser ou de minha união com os outros. Assim, dispersa, falta-me um tema, um cerne, que tanto eu quanto os outros possamos reconhecer como parecido comigo. Tenho pouco fundamento, um cerne sobre o qual construir mais relacionamentos ou aprofundá-los. Esta é a situação da personalidade narcisista, incapaz de sentir uma base para o compromisso com os outros, com a natureza ou com qualquer sistema coerente de valores e, portanto, incapaz de sustentar qualquer relacionamento profundo. Ela tanto experimenta uma fragmentação de si mesma quanto o isolamento de uma comunhão mais ampla. Mas se estabelece um compromisso com os outros, ou com a natureza, ou com algum valor espiritual, eu me torno mais entrelaçada, mais unida a eles através de uma espécie de repetição. A cada dia, de vários modos, pequenos e grandes, renovo o meu relacionamento com o outro, talvez por mais contactos e mais experiências partilhadas, pela memória e reflexão, ou ainda pela influência que o meu comprometimento exerce sobre os outros aspectos do meu pensamento e do meu comportamento. Repetidamente levo o outro para dentro de mim, reforçando assim padrões de excitação no substrato quântico da minha consciência e, a cada repetição, o ser do outro vai se tornando mais uma parte do meu próprio ser, mais entrelaçado a outros aspectos desse meu ser. Nossas identidades se sobrepõem e nessas características pessoais tornam-se mais correlatas. Tanto o relacionamento quanto eu mesma crescemos. E eu me torno um ser extenso, uma parte muito maior daquele eu e você. Da mesma forma, essa visão quântica do compromisso lança nova luz sobre as implicações de uma quebra de nossos compromissos. Se chego realmente a quebrar um compromisso, não é só ao outro que machuco, mas também a mim mesma. Um compromisso quebrado é uma retirada do relacionamento definidor criado por aquele compromisso e o que perco é literalmente uma parte de mim. Perco a parte que é um processo contínuo de eu e você. Esse processo deixa de ser um fio unificador em minha vida, um ponto de crescimento. Torna-se, em vez disso, algo parecido com uma parcela esquecida de minha infância, um subser muito desligado da estrutura central integradora de meu ser e eu me fragmento. Porém, como nada nunca está completamente perdido, com todo o relacionamento de compromisso encontra-se enredado ao meu ser por todos os tempos. Há sempre o potencial de renovação de um compromisso quebrado, de restabelecimento de um diálogo criativo.
com o eu e você passado, que o faz renascer, embora de forma diversa. Daí a parábola do filho pródigo. Como a base do compromisso é, em seu nível mais primordial, um sentido de estar em casa com o outro, um sentido de que ele é algo para ser comigo, a facilidade com que estabelecemos um compromisso pessoal é muitas vezes maior nos casos em que já existem alguns atributos comuns. Os membros da nossa família, com os quais partilhamos tendências genéticas e um grande conjunto de experiências comuns, membros de um mesmo grupo ou de uma mesma cultura, com os quais partilhamos hábitos, linguagem e padrões de pensamento. Tais similaridades incipientes tornam os efeitos de compromisso mais imediatos porque já existe algum grau de correlação e de sobreposição entre os seres que partilham de uma história ou tradição comum. As pessoas revelam, por exemplo, que os casamentos mais estáveis são aqueles entre parceiros que possuem personalidades e históricos parecidos. Eles já são uma boa medida farinha do mesmo saco. Isso se torna ainda mais obviamente verdadeiro no caso de mães e filhos, em que a identificação projetiva ou partilhar identidades é a norma, e no caso de gêmeos idênticos, cujas vidas parecem estar quase que assustadoramente correlacionadas em muitos níveis. Entretanto, salvo nesses casos extremos, em que uma sobreposição e correlação consideráveis já existem, quase como direito de primogenitura, algum trabalho ativo é necessário para os relacionamentos se sustentarem e se aprofundarem, mesmo em nosso grupo ou cultura. Isso pode assumir a forma sutil de uma adoção ou renovação de certos valores cultivados pelo grupo ou pela cultura. Admiração por conquistas físicas ou mentais, desejos de ajudar os outros, que não vão tão bem quanto eu, valorização da liberdade pessoal, etc., ou pode ser expresso por intermédio de um comportamento mais organizado. A observância de rituais, aniversários e feriados, a repetição de hinos nacionais, orações, canções escolar ou estribilhos da torcida, a reverência por símbolos como bandeiras, rainhas ou presidentes, a leitura do mesmo tipo de literatura ou mesmo o gosto por certos programas de televisão. Todas estas coisas estabelecem padrões na consciência que nos levam a uma correlação mais profunda com os outros no nosso grupo ou nação. Rituais semelhantes, porém particulares, existem e são observados por casais ou famílias. Na medida de nossa maior ou menor participação deles, nós nos sentimos mais ou menos alienados, mais ou menos vazios. O mesmo princípio aplica-se ao efeito do compromisso em nosso relacionamento com a natureza ou com valores espirituais. Na medida em que me exponho à natureza, envolvo-me com ela, cavo a terra do jardim, planto uma árvore ou cuido de uma planta, caminho pelas montanhas, torno-me mais unida a ela e, portanto, mais natural dentro de mim mesma. Na medida em que ouço criativamente músicas bonitas, absorvo a essência dessa beleza, os relacionamentos que ela revela e, ao mesmo tempo, dou ao valor beleza mais um ancoradouro neste mundo. Tudo isso tem enormes implicações na educação das crianças e oferece uma razão de ser física para alguns dos princípios educacionais descritos por Platão na República. Com a base do compromisso pessoal é o sentido de que o outro, de alguma forma, faz parte de mim mesmo. Um compromisso com pessoas estranhas fica mais difícil, mas não impossível. Afinal, realmente partilhamos de uma mesma natureza básica ao nível da consciência, de uma história filogenética e de um destino planetário com todos os outros seres, assim como uma ténue correlação quântica subjacente. No entanto, tais compromissos requerem mais trabalho e, no mínimo, uma apresentação elementar ao estranho. Não faz muito sentido falar de um compromisso pessoal com alguém que reside em outro país e cuja existência desconheço, mas certamente poderei sentir um compromisso com as vítimas da fome no deserto do Sudão ou da enchente em Bangladesh, após ver as imagens inquietantes de sofrimento pela televisão. Tais compromissos, porém, são mais transpessoais que interpessoais. Têm mais afinidade com valores espirituais como amor, verdade e beleza, por seu sofrimento, do que com meus relacionamentos imediatos pessoais com outras pessoas. O poder transformador de tais compromissos não está no fato de que a existência do distante estranho esteja em si entrelaçada à minha, mas no fato de minha tristeza por seu sofrimento renovar e reforçar meu vínculo com os valores transpessoais. Estes, por sua vez, trabalham para
para a integração do meu ser individual com o mundo exterior. Cultivando-os, eu me coloco num relacionamento com pessoas e coisas além do alcance de relacionamentos mais íntimos, privados ou familiares. Uma psicologia da pessoa baseada na natureza quântica do ser enfatiza todos esses relacionamentos e assenta o indivíduo, em virtude de sua própria natureza, no mundo do ser. Para tal indivíduo, cujo compromisso com os outros, com a natureza ou com valores espirituais está na essência de sua existência, não poderá haver uma base para distúrbios narcisistas de solidão, vazio, alienação ou envolvimento consigo mesmo. Nas palavras do poeta John Donne, nenhum homem é uma ilha inteiramente para si, todo o homem é um pedaço de continente, uma parte do principal. Estar envolvida comigo mesmo é, pela própria natureza do ser, estar envolvida com os outros. Ser já é, de início, ser em algo em que toda a realidade encontra expressão. Como disse Arthur Miller acerca da arte de Ibsen, Chekhov e dos gregos. O atraente é que eram formas de arte que permitiam, ou mesmo exigiam, que a psicologia individual e a sociedade se movessem juntas numa ligação sem emendas, como acontece na vida, embora estejamos apenas semiconscientes disso. A água está no peixe e o peixe na água, não há como separá-los. O mesmo se aplica à psicologia individual e à natureza, ou à psicologia individual e aos valores espirituais. Não podemos separar o significado do indivíduo de seu envolvimento com essas coisas. Igualmente, uma psicologia baseada na natureza quântica da pessoa traz certas implicações morais básicas, implicações decorrentes internamente da própria natureza do ser. Uma natureza que ele partilha em seu nível mais elementar com toda a realidade e que lançam os alicerces para um novo tipo de ética da lei natural. Nisso também ela difere radicalmente dos modelos existencialista e freudiano. Para Sartre, que via a ética como algo imposto a nós por um Deus transcendente, a morte desse Deus significava a não compulsoriedade da ética dele. De fato, tudo é permissível se Deus não existe. Devo ser o criador de meus próprios valores, o guardião de minha própria consciência. Para Freud, a ética nos é imposta pelo superego cultural e suas exigências impossíveis são uma imensa fonte de neuroses. Ela presume que o ego do homem será psicologicamente capaz de qualquer coisa que lhe for exigida, que seu ego tem domínio ilimitado sobre o seu ID. Isso é um erro. Se for exigido mais de um homem, uma revolta ou uma neurose se produzirá nele ou ele se tornará infeliz. O mandamento ama o teu próximo como a ti mesmo é impossível de ser cumprido. Tal inflação de amor só poderá diminuir seu valor. Em consequência disso, Freud e todos os seus seguidores aconselhavam neutralidade moral como técnica fundamental no tratamento dos pacientes. Psicanálise e psicoterapia deviam ser despidas de valores para que o paciente pudesse explorar seus sentimentos sem culpa nem inibição. Qualquer esboço de referência à ética provoca acusações de moralizador contra o terapeuta. Embora poucos analistas ou psicoterapeutas tenham intentado tal procedimento, essa técnica terapêutica livre de valores vazou para a mente popular como uma desculpa generalizada para a visão de que quase toda a forma de comportamento é aceitável ou, ao menos, desculpável quando se é honesto ou quando suas raízes estão nos desejos básicos ou históricos da psique. Isso ajudou a reforçar um perigoso relativismo moral e uma timidez servil em face do certo e do errado elementares. Mas uma visão quântica da pessoa é impossível não amar meu próximo como a mim mesma, pois meu próximo sou eu mesma, sem sombra de dúvida, no caso de termos algum tipo de intimidade. Meu relacionamento com o próximo é parte de minha autodefinição, parte desse ser que eu amo, se é que amo a mim mesmo. Numa psicologia quântica não há pessoas isoladas, existem indivíduos que possuem identidade, significado e propósito, mas, como as partículas, cada um é uma breve manifestação de uma particularidade. Essa particularidade está em correlação não local com todas as outras particularidades e, em certo grau, entrelaçada a elas. Tudo o que cada um de nós faz afeta todos os demais, direta e fisicamente. Sou guardiã de meu irmão, porque meu irmão é parte de mim, assim como minha mão é parte do meu corpo. Se machuco minha mão, meu corpo inteiro sente dor. Ao ferir minha consciência, ocupando-a com pensamentos maliciosos, egoístas ou maldosos,
Estou ferindo todo o campo, não localmente conectado à consciência. Cada um de nós, em virtude do nosso relacionamento integral com os outros, com a natureza e com o mundo dos valores, tem a capacidade de beatificar ou manchar as águas da eternidade. Portanto, cada um de nós carrega, como resultado de nossa natureza quântica, uma tremenda responsabilidade moral. Eu sou responsável pelo mundo porque, nas palavras de Krishnamurti, eu sou o mundo, ou, na expressão de Jung, se as coisas vão mal no mundo, isso é porque algo vai mal com o indivíduo, porque algo vai mal comigo. Portanto, se sou uma pessoa sensata, vou-me endireitar primeiro. Apenas responsabilidade dá significado e valor à nossa existência, mas em que medida podemos fazer face a ela? Se uma psicologia do compromisso e da responsabilidade quiser ter algum valor em si mesma, deverá levantar a questão da liberdade humana, a questão do grau em que qualquer um de nós é livre para se comprometer como quiser ou assumir a responsabilidade que é nossa por natureza. Portanto, uma psicologia quântica deve adotar alguma posição quanto à realidade e eficácia de escolha.